Recentemente, a Conmebol atualizou seu ranking de clubes e com as finais brasileiras tanto na Copa Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, muitas mudanças nas colocações aconteceram em relação ao ranking de 2021. O critério adotado pela Conmebol para definir a colocação de cada clube leva em conta 3 fatores. O primeiro é a performance dos clubes nas últimas 10 temporadas nas duas principais competições que a entidade organiza, ou seja, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, com um decréscimo de 10% na pontuação da mais recente para a mais antiga nos últimos 10 anos. Para um melhor entendimento, podemos pegar o exemplo do Palmeiras, que foi o campeão das duas últimas edições da Copa Libertadores, com o clube somando 1.000 pontos com o título de 2021 e 900 pontos com o título de 2020, levando em conta o decréscimo de 10% na pontuação. O segundo fator é o coeficiente histórico, que leva em conta o desempenho dos clubes em cada uma das duas competições desde seu início. E o terceiro critério é a conquista de títulos em ligas nacionais nas últimas 10 temporadas, com esses pontos sendo incorporados aos da Copa Libertadores. Portanto, é preciso entender que o ranking dá destaque ao que os clubes fizeram nos últimos 10 anos, e não é de se estranhar se um clube que tenha menos títulos de Libertadores estiver à frente de um clube com mais conquistas ao longo da história. É um clube brasileiro que abre o top 30, e esse clube já foi finalista da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O Fluminense, em 2022, pelo segundo ano consecutivo, irá disputar a Copa Libertadores, competição que na temporada anterior alcançou as quartas de final. Dos 2.389,7 pontos do tricolor, a maioria vem da Liberta, que nas últimas 10 temporadas, considerando os critérios já explicados na introdução, soma 1.469 pontos. Da Sul-Americana, a pontuação é de 920,7. Na 29ª posição aparece mais um clube brasileiro, sendo esse clube o Corinthians. Campeão da Libertadores em 2012, primeiro ano que leva em conta o decréscimo na pontuação, o Timão desde a conquista de seu primeiro e único título nunca mais passou da fase oitavas de final, e de volta na edição de 2022 promete quebrar essa sina. A pontuação total do clube é de 2.526 pontos, e a maior parte dessa pontuação vem da Libertadores. Na 28ª posição aparece o Emelec, e a melhor participação do clube na Copa Libertadores nas últimas 10 temporadas foi no ano de 2015, quando alcançou a fase quartas de final. A maioria da pontuação do clube, inclusive, vem da Libertadores, onde soma 2.139 pontos, enquanto que da Copa Sul-Americana a pontuação acumulada é de 423. Somando ambas, a pontuação total do Emelec no ranking da Conmebol é de 2.562 pontos. Na 27ª posição aparece o Independiente Santa Fé da Colômbia, que a nível continental nas últimas 10 temporadas venceu a Copa Sul-Americana de 2015 em final contra o Huracán da Argentina. Na Copa Libertadores, a melhor campanha nos últimos 10 anos foi no ano de 2013, quando foi semifinalista, só sendo eliminado pelo Olímpia do Paraguai. A pontuação total do Santa Fé é de 2.718 pontos, e a maioria vem da Copa Libertadores, onde o clube soma em 2022 1.768. O dono da 26ª posição é a Universidade Católica do Chile, e nas últimas 10 edições da Copa Libertadores, apenas na de 2021 foi quando o clube avançou para o mata-mata, com as outras anteriores sempre caindo na fase de grupos. Já na Copa Sul-Americana, o melhor desempenho foi no ano de 2012, quando foi semifinalista, só sendo eliminado pelo futuro campeão, o São Paulo. A pontuação total da Católica é de 2.756 pontos, com a maioria vindo da Copa Libertadores, já que a pontuação de campeão nacional é incorporada aos pontos da Liberta. Na 25ª posição aparece o Júnior Barranquilla da Colômbia, e a maioria dos 2.863 pontos do clube partem da Copa Sul-Americana, já que é na competição onde o Júnior teve os melhores desempenhos nos últimos 10 anos. Em 2017, o clube foi semifinalista, enquanto que em 2018 perdeu a final para o Atlético Paranaense. Já na Copa Libertadores, o Júnior acumula eliminações na fase de grupos e não prestou um bom papel nos últimos 10 anos. O Lanús nas últimas 10 temporadas até que fez boas campanhas a nível continental, vencendo a Copa Sul-Americana de 2013 sobre a Ponte Preta e sendo finalista da Copa Libertadores de 2017 contra o Grêmio. Em 2020, o clube mais uma vez disputou a final da Sul-Americana, mas o título acabou perdido para o compatriota Defensa e Justiça. A pontuação total do clube é de 2.912, com a maioria partindo da Copa Libertadores.
É chover no molhado falar sobre o péssimo momento vivido pelo Cruzeiro nos últimos anos, com uma terrível fase que parece não ter data para acabar. A cada ano que passa, o clube despenca tanto no ranking da Conmebol quanto no da CBF. E só para efeito de comparação, em 2021 o Cruzeiro ocupava a 16ª posição no ranking da Confederação Sul-Americana, enquanto que a atualização para 2022, 7 posições foram perdidas, e o Cruzeiro ocupa agora a 23ª posição com 2.930 pontos. Foi em 2014 quando o San Lorenzo enfim conquistou seu primeiro título da Copa Libertadores, em final contra o Nacional do Paraguai. Fora da disputa na edição de 2022 e ausente também da Copa Sul-Americana, competição que foi o primeiro campeão no ano de estreia em 2002, o San Lorenzo é o dono da 22ª posição com 3.032 pontos, e a maioria desses pontos vem da Copa Libertadores. O Independiente del Valle do Equador é daqueles clubes emergentes que aparecem se destacando em competições sul-americanas. Não pudera, o clube foi finalista da Copa Libertadores de 2016, quando perdeu o título para o Atlético Nacional da Colômbia, e venceu a Copa Sul-Americana de 2019 sobre o Colón da Argentina. Suas boas campanhas lhe garantem a 21ª posição no ranking da Conmebol, com 3.035 pontos, e a maior parte desses pontos vem da Copa Libertadores. A LDU em 2022 está fora da Copa Libertadores após 3 edições seguidas, e campeão na edição de 2008, a maior parte dos pontos do clube equatoriano, como era de se esperar, vem da competição, onde somado ao título de campeão nacional se resulta em 2.384 pontos. Da Sul-Americana, competição que também já conquistou o título, isso em 2009, a LDU acumula 728 pontos, e somados dá no total 3.112 pontos, o que coloca a LDU na 20ª posição. O Racing já venceu em uma oportunidade a Copa Libertadores, e isso foi lá no ano de 1967, quando bateu na final o Nacional do Uruguai. Nas últimas 10 temporadas, o mais longe que o Racing conseguiu chegar na competição foram nas edições de 2015 e 2020, quando alcançou a fase quartas de final. Fora da edição de 2022 e presente na Copa Sul-Americana, a Academia soma 3.219 pontos, pontuação essa que lhe coloca na 19ª posição no ranking. No passado, o Barcelona de Guayaquil já chegou em 2 finais da Copa Libertadores, a de 1990 perdida para o Olímpia do Paraguai e a de 1998 perdida para o Vasco. O clube nos últimos anos até que tem feito boas campanhas na Libertadores, com 2 semifinais disputadas, a de 2017 quando foi eliminado pelo Grêmio e a de 2021 quando caiu frente ao Flamengo. Dono da 18ª posição, a pontuação do Barcelona é de 3.418 pontos. O Internacional já chegou em 3 finais da Copa Libertadores, e o retrospecto está favorável em 2 títulos e 1 vice. E esse único vice foi lá no ano de 1980, quando foi superado pelo Nacional do Uruguai. Nas últimas 10 temporadas, a melhor aparição do Colorado na competição foi na edição de 2015, quando acabou eliminado nas semifinais diante do Tigres do México. Em 2008, o Inter se tornou o primeiro clube do Brasil a vencer a Copa Sul-Americana, competição que irá disputar em 2022. A pontuação total do Colorado é de 3.438 pontos, o que lhe coloca na 17ª posição. O Libertad até que fez boas campanhas a nível continental nas últimas 10 temporadas, chegando em 2 quartas de final da Copa Libertadores e em 2 semifinais da Copa Sul-Americana. Ocupando a 16ª posição, o clube paraguaio, que nunca foi finalista e muito menos campeão de qualquer competição da Conmebol, soma atualmente 3.835 pontos, com a maioria vindo da Copa Libertadores. Ocupando a 15ª posição, o Cerro Porteño praticamente todos os anos é um dos representantes do futebol paraguaio na Copa Libertadores, já que na liga local o clube é sempre forte candidato ao título. Considerando as últimas 10 participações, a melhor aparição do Cerro Porteño na Libertadores foi em 2019, quando alcançou as quartas de final, ao ser eliminado pelo River Plate. A pontuação total do clube é de 3.944 pontos, com a maioria, como era de se esperar, vindo da Copa Libertadores.
O Olímpia é o único clube do Paraguai a possuir título da Copa Libertadores, totalizando 3 taças em sua sala de troféus. Nas últimas 10 temporadas, o melhor desempenho foi em 2013, quando foi finalista e perdeu a final nas penalidades para o Atlético Mineiro. Ocupando a 14ª posição, a maioria dos pontos do Olímpia, como é evidente, partem da Copa Libertadores. E somados aos 52,5 da Copa Sul-Americana, o clube totaliza no ranking 4.035 pontos. O São Paulo é o clube brasileiro que mais possui títulos internacionais, seja organizado pela FIFA ou pela Conmebol em sua sala de troféus, totalizando 12 conquistas até o presente momento. O tricolor é um dos tricampeões da Libertadores existentes em nosso país, e além de 3 libertas, o clube também já venceu a Copa Sul-Americana. Ocupando a 13ª posição, o São Paulo soma no ranking 4.038 pontos, e vale lembrar que o clube em 2022 está fora da Libertadores e presente na Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense nos últimos anos subiu bastante no ranking da Conmebol, com o clube no demonstrativo de 2021 não aparecendo nem entre os 20 primeiros, já que a colocação na época era a 24ª. 2 vezes campeão da Copa Sul-Americana, títulos esses ganhos em 2018 sobre o Júnior da Colômbia e em 2021 sobre o Red Bull Bragantino, a maioria dos pontos do Furacão vem da competição. E somados aos da Copa Libertadores, o Atlético Paranaense ocupa a 12ª posição com 4.043 pontos. O Atlético Mineiro foi mais um clube brasileiro que subiu no ranking da Conmebol do ano passado para cá, muito em função da ótima campanha na edição de 2021 da Copa Libertadores, onde o clube foi semifinalista só sendo eliminado pelo Palmeiras, e vale destacar que o Galo saiu da competição sem sofrer nenhuma derrota. Campeão em 2013, o Atlético Mineiro subiu 8 posições no ranking em 2022, e com 4.135 pontos é o dono da 11ª posição. O Independiente sofre da síndrome do gigante adormecido quando o assunto é a Copa Libertadores, competição que é o recordista de títulos com 7 taças, mas a última foi ainda na década de 80. Só para se ter uma ideia, das últimas 10 edições da Copa Libertadores, o clube disputou apenas a edição de 2018, quando alcançou as quartas de final, e em 2022 novamente será ausência na competição. A maioria de seus pontos vem do coeficiente histórico, e somados aos pontos da Copa Sul-Americana, competição que já venceu 2 vezes, o Independiente abre o top 10 com 4.295 pontos. Na 9ª colocação aparece o Atlético Nacional, que é dono de 2 títulos da Copa Libertadores, o último e mais recente em 2016. Na Copa Sul-Americana, o Nacional já foi 3 vezes finalista, e em todas as vezes o clube ficou com o vice-campeonato, os mais recentes em 2014 e 2016. A pontuação total do clube, somando Sul-Americana e Libertadores, é de 4.372 pontos. Em 8º aparece o Santos, que faz parte do time dos tricampeões da Libertadores no futebol brasileiro. Em 2020, o clube foi finalista da competição, mas o título acabou indo para as mãos do arquirrival, o Palmeiras. Fora da edição de 2022, o Peixe irá disputar a Copa Sul-Americana, e na somatória geral dos pontos, o Santos detém no ranking 4.517 pontos. O Peñarol é mais um clube que podemos enquadrar no time dos gigantes adormecidos, embora o clube tenha disputado uma final de Libertadores nesse século, mas nessa única final o título acabou perdido. Dono de 5 Copas Libertadores, as últimas participações do Peñarol na competição não foram nada empolgantes, já que na grande maioria o clube não passou da fase de grupos. Semifinalista da Copa Sul-Americana em 2021, os Carboneiros aparecem na 7ª posição do ranking com 5.176 pontos. Na 6ª colocação, quem aparece é o maior rival do Peñarol, o Nacional, que no total soma 3 títulos da Copa Libertadores. Diferente do rival, o Nacional nos últimos anos até que tem feito campanhas mais ou menos na Copa Libertadores, avançando ao mata-mata, com a melhor aparição sendo no ano de 2020, quando alcançou as quartas de final. Sua pontuação total é de 5.506 pontos. O Grêmio sempre foi muito forte na Copa Libertadores, sendo um dos mais respeitados do futebol brasileiro, dono de recordes e feitos na competição, fazendo parte inclusive do time dos tricampeões em nosso país. Mas em 2021, definitivamente tudo deu errado para o tricolor, com a queda precoce na fase preliminar da competição, e a cereja do bolo foi o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Grêmio ocupa uma boa posição no ranking da Conmebol, e no total a sua pontuação é de 6.571 pontos.
O Flamengo é mais um clube que nos últimos anos parece ter aprendido a lição de como é jogar a Copa Libertadores. Afinal, o Mengo chegou em 2 finais da competição, com um título e um vice. No ranking de 2021, o Flamengo ocupava a 6ª posição, e com o vice-campeonato da América na temporada passada, o clube pegou o elevador e subiu 2 degraus, ocupando em 2022 a 4ª posição com 6.666 pontos. Abrindo o top 3 aparece o Boca Juniors, e o clube é o recordista de finais na história da Copa Libertadores, com nada menos que 11 decisões, e o saldo é de 6 títulos e 5 vices. O Boca também é dono de 2 títulos da Copa Sul-Americana, e ambos foram ganhos nas temporadas 2004 e 2005. Como era de se esperar, a maioria dos pontos do clube vem da Copa Libertadores, com um total de 7.890, e somados aos 382,8 da Copa Sul-Americana, chegamos no total de 8.272,8. O Palmeiras vem de 2 títulos da Copa Libertadores, e ambos foram ganhos sobre clubes compatriotas, em 2020 sobre o Santos e em 2021 sobre o Flamengo. O clube ocupava a 4ª posição no ranking temporada passada, e ao carimbar mais um título da América, o Verdão pegou o elevador e ocupa agora a vice-liderança no ranking histórico da Conmebol. Sua pontuação total, somando as 2 competições, é de 8.503 pontos. E já há algum tempo ocupando o topo da tabela aparece o River Plate, que pelo andar da carruagem ainda tem margem suficiente para ficar nesta posição por mais alguns anos, já que os argentinos entram sempre como fortes candidatos ao título da Copa Libertadores. Na última década, o River foi 3 vezes finalista da competição, conquistando 2 títulos e somando um vice. E além disso, o clube também venceu em uma oportunidade a Copa Sul-Americana. Sua pontuação total é de 10.275 pontos, com uma bela diferença de quase 1.800 pontos em relação ao segundo colocado, o Palmeiras. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.